Irmãos, nós estamos no mês de agosto meditando sobre as questões acerca de missões. E hoje pela manhã nós tivemos aqui conosco o reverendo Hamilton, que é o presidente da Junta de Missões Nacionais, e ele nos trouxe um relato bem, até razoavelmente amplo, do quanto a igreja tem avançado no Brasil e o quanto ainda temos que fazer, né? E isso tem me feito pensar, e eu queria então compartilhar com os irmãos exatamente o questionamento que este momento tem me trazido. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Só esse verso, João 8, 12. Verso super conhecido de quem costuma ir à igreja. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, que diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Ó Deus, neste momento em que abrimos a Tua Palavra, nós precisamos ser impactados por ela, nós precisamos entendê-la, nós precisamos compreender o que o Senhor quer nos comunicar nesta noite, para que, Senhor, possamos sair daqui modificados, impactados pela Tua Palavra e prontos para servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta jornada, ajuda-nos a entender a Tua vontade e a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fico me perguntando, se nós encontramos a Jesus, por que a gente não conta essa novidade para as pessoas? Qual foi a última vez que você contou para alguém a sua experiência com Jesus? Qual foi a última vez? Eu não quero que você diga, eu quero que você pense. Qual foi a última vez que você compartilhou da experiência da sua vida andando com a pessoa de Jesus Cristo? E eu faço essa pergunta, meus irmãos, porque a pergunta que esse texto vem nos trazer é: por que é tão urgente anunciar o Evangelho de Jesus? Onde está a urgência do Evangelho? E eu acho que nós precisamos olhar com honestidade a nossa vida e nos perguntar o quanto a pregação ou o anúncio do Evangelho através da minha vida tem sido urgente. A gente sabe, quando você lê esse texto, você encontra um contexto bem interessante, porque esse texto está posicionado numa narrativa de João que conta alguns momentos de Jesus na sua ida ao templo ao templo de Jerusalém, né? O templo de Herodes da sua época, chamado Templo de Herodes. E conta também, um pouquinho antes deste momento que Jesus faz essa declaração que Ele é a luz do mundo, Ele acabara de vivenciar uma experiência com uma mulher que havia sido pega em adultério, havia sido levada ao templo pelos homens que a pegaram em adultério. Curiosamente, não levaram aparentemente o homem que também estava adulterando, né? Só levaram a mulher, e queriam acabar com aquela mulher, queriam matá-la por apedrejamento. E Jesus confronta aqueles homens com o seu próprio pecado, com sua própria imoralidade, mostrando que Ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio perdoar e salvar as pessoas, salvá-las dos seus pecados. Jesus, naquele momento ali, com aquela mulher e aqueles homens, trouxe luz àquelas vidas, trouxe luz àqueles corações escuros, na escuridão. E o curioso desse episódio
quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, é que ele estava no templo, no último dia, muito provavelmente no último dia, de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Esta festa era uma festa celebrada anualmente em Israel e que demandava todo mundo subir ao templo para adoração, era uma das festas fixas do povo de Israel, onde eles se lembravam do tempo do passado, do quanto Deus tinha sido cuidadoso com eles. E ali as pessoas armavam as suas tendas para lembrar dos anos que viveram em tendas nos desertos. E o curioso é que neste lugar do templo havia ali na festa alguns candelabros parecidos com este, só que gigantes, que queimavam óleo, com lâmpadas de óleo, e iluminavam não só a esplanada do templo, a área do templo, como a própria cidade ao redor do templo, lembrando que a cidade antiga de Jerusalém era uma cidade não muito grande. E eles celebravam ali aquela experiência do deserto, a experiência da água que brotara da pedra, da forma como Deus sustentou, a experiência de serem guiados por uma coluna de fogo. A gente lembra que Deus guiou o povo pelo deserto por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E esse era exatamente a lembrança vívida do que aquele povo celebrava. E Jesus então vira nesse contexto e ele diz, eu sou a luz do mundo, muito maior do que esta luz, que esses candelabros querem nos lembrar, que limita, de forma limitada, só alumiam aqui essa área do templo, ou um pedaço da cidade. Eu sou a luz do mundo, eu ilumino o mundo como um todo. E ele usa uma forma de falar que na língua grega é curiosa, porque foi a mesma forma que ele usou nesse texto que lemos de João 6, quando ele diz, eu sou o pão da vida, porque ele usa uma estrutura onde o sujeito, eu, e o predicado, no caso pão da vida, ou no caso luz do mundo, se tornam intercambiáveis. É como se Jesus estivesse dizendo, eu pessoalmente sou a luz do mundo e não nenhum outro. Eu sou a luz do mundo e a luz do mundo sou eu. Não há espaço para outra luz, não há espaço para alguém dizer que é luz, porque eu sou a única luz. Uma relação que a gente chama unívoca, de um para com o outro. E aí eu volto então a nos perguntar, ok, mas então qual é a relevância, qual é a urgência da pregação do Evangelho? E aí então, ao olhar esse texto, a gente percebe que há por detrás dele algumas respostas. A primeira delas, ou a primeira razão pela qual é urgente proclamar o Evangelho, é que fica evidente na fala de Jesus que há um contexto de trevas, há um mundo que jaz em trevas e precisa de luz. A declaração de Jesus parte dessa premissa, que existem trevas que demandam luz. Mas aí você pode, ou alguém pode perguntar, como assim o mundo jaz em trevas? Meus irmãos, se não bastasse a própria revelação da Escritura nos dizendo que o mundo está em trevas, basta olharmos ao redor, basta percebermos que as coisas não vão muito bem. O nosso mundo é um mundo que evidencia uma natureza corrompida. As relações entre os homens e Deus estão quebradas. Há um abismo entre o homem e Deus. As relações entre os homens estão fragmentadas. A relação entre o homem e a natureza está abalada. Nós vivemos num mundo injusto socialmente. Nós vemos todos os anos milhões de pessoas morrendo como vítima da fome ou da violência de guerras. Por quê? Por causa da ganância. O ódio anda estampado na cara da nossa sociedade. Ódio entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre pessoas da mesma religião, entre pessoas da mesma escola, entre compatriotas, entre torcedores de times diferentes.
entre militantes de partidos, entre nações, entre etnias, entre gêneros e entre religiões diferentes. Meu irmão, isso é luz? É pura escuridão. É um mundo onde o amor parece se esfriar progressivamente, onde não há compaixão, onde não há tolerância. Um mundo que resulta daquilo que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, um pouquinho antes, no capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, porque as suas obras serão arguídas. Eles não querem que suas obras sejam arguídas. Fica muito claro que os homens amaram mais as trevas e desprezaram a luz. E a história, infelizmente, da humanidade é essa história de descaminhos, de violência, de tragédias. Meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que Deus criou o mundo, fez um pacto de obras com os primeiros pais, e disse para eles: não comam do fruto, e assim vocês vão viver. Mas eles quebraram, eles falharam o pacto, eles falharam em cumprir esse pacto com Deus, e assim o pecado entrou na história de toda a raça humana. Todos fomos afetados, e isso nos trouxe graves consequências para nós e para o restante da criação, né? Assim, desse ponto em diante, a escuridão do pecado passou a ser esse meio onde o cosmos está imerso, a escuridão do pecado. Mas Deus não permitiu que essa escuridão continuasse, porque pela sua providência Ele estabeleceu o pacto da graça, enviando o seu único Filho para nos trazer salvação e redenção mediante a sua morte de cruz. E Ele o ressuscitou ao terceiro dia para confirmar que a morte eterna não era mais vitoriosa. Meus irmãos, nós precisamos anunciar esta verdade, nós precisamos anunciar esta boa nova, de que em Jesus somos salvos, e que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra luz, meus irmãos. Percebam, não há proposta viável capaz de nos levar para a luz a não ser a proposta de Cristo. A reencarnação não nos levará para a luz, não é capaz de nos levar. A Sharia do Islã, que é cumprir as regras do Islã, não nos levará para a luz. As obras que alguém possa querer fazer não vai nos resgatar e nos levar de volta para a luz. Os rituais feitos nas religiões de matriz africana não são capazes de nos levá-los para a luz. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, e é o único capaz de fato de nos levar a experimentar vida única e verdadeira. Meus irmãos, Jesus é o único capaz de tirar-nos das trevas para a luz, porque Ele mesmo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos ficar calados, porque as pessoas acham que estão em caminhos que levam à luz. Não existem caminhos, existe um caminho, e essa por si só já é uma razão suficiente para nos fazer falar, para nos fazer abrir a boca a plenos pulmões, dizendo: Jesus é a luz. Mas há uma segunda razão para anunciarmos o Evangelho de Jesus, e essa razão é o fato de nós, eu e você, termos nos encontrados com essa luz. Não é o fato só o mundo estar em trevas e necessitar da luz, mas eu estava em trevas e eu encontrei a luz. Como que eu posso ficar calado diante de aquilo que aconteceu comigo? Como você pode se manter calado ou calada diante daquilo que Jesus fez na sua vida? Ecoa nos nossos corações aquela palavra do escritor aos Hebreus que diz: como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação anunciada pelo Senhor? Como, irmãos, nós podemos guardar segredo
sobre essa experiência de andar na luz. Há muitas pessoas que você conhece do seu lado, convivem com você todo instante, andando sem rumo, andando na escuridão, vagando em busca de um monte de respostas. E aí essas pessoas se entregam às trevas, porque não encontram saída, se entregam às drogas, à imoralidade, à rebeldia. Nós precisamos anunciar que encontramos a luz. Quando João escreve a sua primeira carta, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, ele, Jesus, e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, andar na luz é ter a certeza de que nós fomos purificados. Você pode ter nascido e sido criado indo à igreja desde pequenininho. Você pode ser filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, filho de qualquer líder da igreja, ou você pode ser da família de fundadores da igreja. Meu querido, se você não passou pelo arrependimento das suas obras mortas, você não encontrou a luz. Você precisa passar por esta consciência de que sua vida somente é purificada pelo sangue de Cristo e não por aquilo que os nossos pais fizeram, pela herança que a gente tem. Nós fomos libertos, você e eu, do império das trevas. Irmãos, eu fui criado na igreja, mas eu tenho convicção que eu fui liberto do império das trevas e fui resgatado para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Muitos dos que foram criados no Evangelho relatam em algum momento de sua vida ter acontecido algum fato ou alguma situação que os confrontou com a luz, e a partir da qual essas pessoas tomaram um novo rumo diante de Deus. Mas as pessoas que vêm de fora e que nunca estiveram numa igreja, quando se deparam com a graça de Deus, o amor de Cristo, um evangelho simples, que não custa dinheiro, custou o sangue do Redentor, essas pessoas não entendem e se surpreendem, e quando menos esperam, estão alcançadas pelo poder salvador de Jesus. Meus irmãos, o sangue de Jesus nas nossas vidas nos tirou da escuridão, e de repente tudo ficou claro, e tudo virou dia. Nós saímos da condição de condenados, nós saímos da condição de filhos da ira, e nós entramos para a condição de remidos e resgatados, libertos da nossa culpa e do nosso pecado. Sabe o que significa termos alcançado a luz e termos encontrado a luz? Significa deitar a cabeça no travesseiro hoje à noite e não ficar agoniado pelos nossos erros, porque nós podemos confessar os nossos pecados, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, homem. Queridos, não há escuridão naqueles que tiveram o seu caminho cruzado por Cristo. Jesus está convidando hoje homens e mulheres a segui-lo, a escolher este caminho de luz. Quantas são as conversões que a gente tem visto acontecer, que são conversões incríveis, vidas transformadas pelo poder do Evangelho. A pessoa era traficante, deixa de ser. A pessoa roubava, deixa de roubar. A pessoa era assassino, deixa de ser assassino. Quantas famílias foram restauradas por lares quebrados, famílias, marido e mulher, num relacionamento de infidelidade. Deus vai lá, mostra a luz e cura, e essas famílias são restauradas, casamentos são salvos, filhos entram em harmonia diante da luz de Cristo manifestada na família. Meus irmãos, as pessoas precisam ouvir sobre o caminho
As pessoas precisam ouvir sobre a sua e a minha experiência, precisam ser confrontadas com seus caminhos tortos. Nós precisamos contar essa boa notícia. E veja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de anunciar a Jesus, o Redentor, anunciar o caminho da luz. Eu estou falando de seguir a Jesus, eu estou falando de seguir o Mestre, eu não estou falando de igreja. Muitas vezes a gente fica focado em falar da igreja e às vezes jogar pedra na igreja do outro, ou na fé do outro, ou combater a fé do outro. Não é por aí. Nós não somos chamados a combater e jogar pedra na fé do outro. Nós somos chamados a dar o testemunho do Evangelho, da luz que nos libertou. E esse testemunho vai ser usado pelo Espírito Santo para aquela pessoa acordar e perceber que estava no caminho errado. Eu estou falando de seguir a Jesus. E seguir a Jesus é ter certezas na jornada, irmãos. É ter certeza que a nossa jornada começa bem e termina bem. Se você tem dúvida aí na sua jornada aqui na terra, se você tem dúvida sobre o futuro, o meu convite para você essa noite: siga a Jesus. Procure entender e compreender quem Ele é. Siga a Jesus e o seu caminho será iluminado, ainda que você atravesse dificuldades, mares revoltos e provações. Siga a Jesus. Mas a terceira e última razão pela qual urge anunciarmos a Jesus é que somente Ele é capaz de nos dar vida. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, as pessoas estão em trevas porque elas estão mortas espiritualmente. Elas estão mortas espiritualmente. E não há nada, nem ninguém que possa trazê-las dessa condição, que possa transportá-las dessa condição, a não ser a pessoa de Jesus Cristo, a não ser o sangue de Jesus Cristo, que é o único capaz de fato de trazê-las da vida para a morte. Quando Jesus explicava aos seus discípulos que Ele era o pão da vida, a gente leu o texto, onde Ele fala: eu sou o pão da vida. Logo depois, muitos que estavam ali não entenderam o que Jesus estava dizendo, e eles se escandalizaram e saíram batidos dali, não quiseram ficar com Jesus. Jesus então pergunta aos seus 12 e diz: mas vocês também se escandalizaram? Vocês também querem sair, querem fugir, querem ir para longe de mim? E aí Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. No Evangelho de João, Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, urge anunciar o Evangelho de Jesus, porque Ele é o único capaz de nos dar a vida eterna, e vida eterna é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus a quem Ele enviou. Você já parou para pensar que não há nenhuma outra fé que afirme que Jesus é Deus? Não há nenhuma outra fé. Não há nenhuma outra proposição de vida, de crença, que afirme que Jesus Cristo é Deus. E por Ele ser Deus, Ele é o único capaz de dar vida eterna àqueles que creem nele. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos,
urge anunciar o Evangelho, porque as pessoas precisam da vida eterna. Eu queria terminar contando a história de um amigo que me contou, essa semana eu pedi para ele me contar detalhes da experiência dele com Cristo. Joaquim e Bruno, Joaquim o pai, Bruno o filho. Joaquim, filho e neto de praticantes da Umbanda, foi criado na fé da Umbanda. E ele passou 40 e poucos anos ali, dedicando-se aos atabaques, nos terreiros de Umbanda e depois do Candomblé. E ele se tornou então mestre daquela arte dos atabaques no terreiro. E ele viveu anos preso a uma série de práticas de sacrifícios de animais, de trabalhos de magia, sem encontrar paz. E o seu filho, Bruno, por sua vez, era levado para a igreja católica pela mãe. Era coroinha, era ativo na missa. Mas infelizmente essa família não se sustentou e esse casamento ruiu. E Joaquim então se divorciou. E ele então era um dos líderes no Candomblé, né, lá na sua região. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Ele conheceu uma mulher cristã chamada Simone, da Igreja Batista. E eles namoraram, e a Simone falava de Jesus para Joaquim. E aí, um dia, né, depois de insistência e contrariado, Joaquim aceitou ir à igreja. Então ele foi naquele domingo, foi à igreja. E chegando lá, ele viu o culto, e ele olhando as pessoas, começou a ficar irritado e começou a ser tomado por um sentimento do tipo: eu vou acabar com isso aqui, né? Eu vou invocar os espíritos malignos para gerar uma confusão nesse lugar, mandar pensamentos ruins, influenciar as pessoas. Mas mal sabia Joaquim o que estava esperando por ele, porque durante o culto o Espírito Santo começou a queimar o coração daquele homem. A palavra foi pregada e Joaquim começou a sentir um calor diferente, um fogo diferente dentro dele, queimando por dentro. Mas ele não falou nada para Simone, que era sua namorada. Ele foi para casa, Simone preocupada com ele, porque ele ficou estranho. Simone, naquela noite, ligou: Joaquim, está tudo bem? Estou preocupado com você. Ele disse: não, está tudo bem. Não relatou o que tinha acontecido. Meus irmãos, durante aquela semana, Joaquim foi incomodado pelo Espírito Santo para se livrar de tudo o que ele tinha da Umbanda ou do Candomblé em casa. Ele pegou tudo. Ele pegou guias, estátuas, charuto, roupa, tudo. E ele jogou no lixo. Ele jogou no lixo e disse: eu estou liberto disso. Fez uma limpeza na sua casa. Na quinta-feira foi para a igreja. O pastor pregou e fez apelo. E Joaquim se entregou a Jesus Cristo. E desde então se tornou um líder na Igreja Batista. Joaquim ouviu o testemunho da Simone, que se tornou sua esposa depois. E Joaquim encontrou aquele evangelho que ela contou para ele qual era, e aquele evangelho o libertou. E aí vejam só a história do filho, Bruno, que começou na igreja católica, se desviou, e aí depois de adulto ele se enveredou pelo espiritismo e acabou se envolvendo com o candomblé também. E ele, diferente de Joaquim, que queria ser só líder do tambor, ele queria ser o pai de santo daquela comunidade. Ele queria então seguir naquele caminho, e por anos e anos e anos ele recebia incorporação de espíritos malignos naquele lugar, né? Os espíritos supostos de velhos e de crianças, que eles dizem que são, né? E ele começou um ritual de iniciação para se tornar o líder daquele lugar. E aí um dia, nesse rito de confirmação, houve uma cerimônia numa roda, e os espíritos então supostamente confirmaram ali que ele seria o líder daquele lugar, numa desses encontros que eles fazem, né? Bruno era líder, por exemplo, do movimento de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Ele estava envolvido com o movimento. Ele era corretor de imóveis também. Acontece que depois de ter sido ali iniciado, aguardando o dia da confirmação da sua liderança ali naquele lugar, num certo dia, antes daquele evento principal, às vésperas dele,
Bruno fez uma venda de uma casa, e o comprador era um pastor. E na conversa do assina ali, assina aqui, lê ali e tal, o pastor vira para ele e diz o seguinte: Bruno, eu preciso te dizer uma coisa. Eu recebi de Deus, da parte de Deus, uma palavra para você. Eu recebi de Deus uma palavra que eu preciso te abrir, preciso te contar. Eu tive uma visão, Bruno, que você estava sendo conduzido por um certo ser, numa certa roda, cercada de pessoas, sendo apresentados a todos para assumir uma liderança em uma cerimônia espiritual, numa casa de magia. Mas nesse mesmo dia que você estava sendo recebido, você foi interpelado por um outro ser, que disse a você que você tinha que sair de lá. E você virou para aquele povo todo e disse: vou sair, e ninguém te impediu. O Bruno ficou, como diz no português claro, bolado. Ele ficou assustado com aquilo. Ele finalizou lá a compra e tal, foi para o dia, chegou o dia lá da consagração dele como líder do lugar. Gente, no meio da cerimônia, isso o Bruno relata, no meio da cerimônia, o Bruno viu o tal anjo. E viu o tal anjo dizendo para ele assim: olha, saia daqui, que esse lugar não é teu, e você não pertence a este lugar. O Bruno virou para todo mundo que estava na cerimônia e falou: olha, acabei de ver um ser que me mandou sair daqui porque eu não pertenço a esse lugar. Eu não sou daqui, e eu vou embora. E ele começou a ir embora e as pessoas ficaram caladas. O Bruno foi embora daquele lugar e nunca mais voltou. Só que quando ele chegou em casa, ele estava tão atordoado com aquilo que ele achou que estava ficando maluco. Falou: estou ficando doido. E o menino surtou, e aí ligou para a mãe ligou para o Joaquim ligou para ele: meu filho, nada disso, fica calmo, tal, orando e tal. Bom, acalmaram o rapaz. 2 dias depois, mais ou menos, na própria semana, ele saiu, foi comprar um presente para a esposa, foi numa loja lá na Taquara. Ele entra nessa loja, está vendo lá o presente, e de repente, do nada aparece uma senhora daquelas senhoras que tem cara de crente, chega para ele assim: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu não te conheço não, mas você não está louco não, tá? Você não está louco não. Aquilo que você viu é um anjo, e ele vai acompanhar você por toda a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai se tornar um pastor do Evangelho. O cara ficou: como pode isso? Beleza, acabou tudo isso. O que ele fez? Foi procurar a igreja. Aí procurou a igreja, acho que era a igreja da mãe. E essa igreja tinha uma pastora, e essa pastora começou a conversar com ele, começou a aconselhá-lo, começou a fazer o discipulado. E aí, depois de algum tempo de discipulado, o Bruno decidiu seguir a Jesus e pediu para ser batizado. E foi liberto de toda aquela confusão que aquele caminho de trevas, infelizmente, o levou. Qual é a moral da história, irmãos? A moral da história é a pergunta do começo: por que eu não estou pregando o Evangelho? Por que eu não percebo a urgência do anúncio do Evangelho? Porque há pessoas que estão em trevas. Porque eu encontrei a luz da vida, porque eu estou seguindo, estou no caminho, outros precisam ouvir. É simples assim. Que Deus nos ajude, irmãos, a perceber o quanto precisamos ser sérios a respeito da pregação do Evangelho. E eu contei aqui um exemplo muito fora da nossa realidade, que a gente costumeiramente ouve, mas é um exemplo real de pessoas de carne e osso que eu conheço e que eu ouvi pessoalmente o relato. Então nós precisamos lembrar: o Evangelho precisa ser proclamado sem cansaço, ininterruptamente. Amém? Amém. Vamos orar?
Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela exortação que ela nos traz. Obrigado, Senhor, porque nos sentimos constrangidos e incomodados com a Tua palavra. E pedimos que isso possa gerar em nós mudança de atitude. Dá-nos, Senhor, da Tua graça maravilhosa. Dá-nos, Senhor, da Tua paz. Manifesta, Senhor, da Tua graça na vida daquele rapaz que entrou aqui. Que entrou só para ouvir que Jesus Cristo é a salvação. Ó Deus, manifesta na vida dele. Não sabemos de onde ele veio, para onde ele vai. Não sabemos a condição dele, mas nós oramos por essa alma, para que o Senhor arranque ela das mãos do diabo, Senhor. Não sabemos quem é. Manifesta seu favor em relação a esse homem, Senhor, em relação à sua família. Tenha compaixão dele. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção?